Oi gente, sejam bem-vindos ao Entre Prólogos e Epílogos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabs. Chegamos ao mês de dezembro, isso significa começar as retrospectivas, então por isso eu vim trazer aqui os meus livros favoritos de 2019. Como vocês sempre me perguntam, Gabs, quantos livros você leu esse ano? Esse ano eu consegui ler 22 livros e eu tô muito feliz porque a minha meta no começo desse ano era ler um livro por mês e eu, bati essa meta. Então eu fiquei bastante contente com essa quantidade de livros. E aí eu separei os meus preferidos. Tem aí na descrição o link lá pro meu Scoob, onde mostra todas as leituras minhas de 2019, pra quem for curioso e quiser ir lá ver. E aí tem também a nota que eu dei pra cada livro, caso vocês fiquem curiosos por causa disso. Então vamos para a lista dos favoritos. Só para avisar vocês, não está em nenhuma ordem específica, eu só separei por gênero, mas não quer dizer que um é mais preferido que o outro, até porque eu não consigo escolher, todos são muito preferidos. Eu quis fazer uma análise mais curta de cada livro, porque eram muitos livros, senão o vídeo ia ficar muito longo. E vamos lá! Eu vou começar com o dia em que Selma sonhou com o Okapi. Esse livro foi enviado pela Tag Livros em outubro. A premissa do livro, ela é sobre a Selma, que é a avó da protagonista, a Louise. E toda vez que a Selma sonha com o Okapi, alguém da cidadezinha onde eles moram vai morrer nas próximas 24 horas, mas o sonho não especifica quem é que morre. Pra quem não sabe, o Okapi é esse animal aqui. Ele é um animal originário lá do continente africano. Se eu não tivesse pesquisado, eu ia achar que a autora estava inventando esse animal, porque ele é muito maluco, mas ele é parente das girafas. E enfim, essa é a premissa básica. Esse livro ele fala muito sobre relações humanas, tanto relações de amor romântico, quanto amizade, quanto as relações parentais, separação. Então ele fala muito sobre relações humanas e ele é um livro muito fofinho. Eu achei levemente parecido em alguns pontos com A Menina que Roubava Livros, até porque também é de um autor alemão. Então, se alguém leu, me diz aí o que você achou dessa minha comparação. Outro favorito meu do ano foi 100 Anos de Solidão. Esse livro, ele se trata sobre uma vilazinha fictícia criada pelo Gabriel Garcia Marques, que se chama Macondo, e fala também sobre uma das famílias fundadoras dessa vila, que é a família Buendia. Essa vila de Macondo, ela era um lugar muito isolado e o livro ele realmente se passa ao longo de 100 anos, mostrando várias gerações da família Buendia. Ele passa também pelas fases da cidade, então os primeiros anos da cidadezinha, a guerra, a chegada dos estrangeiros. E enfim, esse livro ele pertence a um movimento literário chamado Realismo Mágico, então acontecem várias coisas bizarras durante a história, só que para os personagens é completamente normal. Por exemplo, tem algum personagem que ele simplesmente morre, ele é expulso do mundo dos mortos e depois ele morre de verdade. Tem também uma menina que ela come terra e cal de parede. Eu achei a leitura um pouco pesada em vários sentidos. Primeiramente porque a linguagem que o Gabriel Garcia Marques usa era um pouco mais complexa e segundo porque ela fala de alguns temas pesados, como por exemplo incesto, prostituição e tem várias mortes no livro. Foi muito gratificante pra mim ler esse livro em 2019, porque eu tava querendo ler ele já há muitos anos, só que eu acho que esse ano eu finalmente estava num nível de maturidade para conseguir acompanhar essa leitura e ter uma leitura mais produtiva. Foi uma ótima surpresa que 2019 me trouxe. Agora precisamos falar sobre o Kevin, que eu já fiz uma resenha desse livro aqui no canal, mas se você não chegou a ver, esse livro, ele se trata da mãe do Kevin, na verdade. O Kevin foi um menino de 16 anos que ele cometeu um atentado na escola onde ele estudava, matando alguns alunos e professores. E o livro é uma coleção de cartas que a mãe dele escreveu para o pai dele, relatando desde os primeiros anos de vida do Kevin, desde os primeiros dias do relacionamento dos dois, marido e mulher no caso, e fazendo altas reflexões, tentando entender como que o Kevin chegou nesse ponto. Esse livro se tornou um dos meus preferidos porque ele pega notícias e acontecimentos reais e cria algumas ficções em cima, imaginando a vida dos pais e das pessoas ao redor de alguém que comete um massacre. O próximo livro da lista eu não tenho ele em mãos porque eu peguei ele emprestado e ele se tornou um dos meus favoritos, que é O Bom Filho, da autora coreana Jong Yoo-jong. Esse é um livro de suspense psicológico em que o protagonista, Yoo-jin, acorda uma certa manhã e ele descobre que a mãe dele está morta no apartamento em que eles moram. Ele é um livro narrado em primeira pessoa em que você tem que ir descobrindo, junto com Yoo-jin, o que aconteceu até chegar naquele ponto, todas as histórias macabras que tem por trás desse acontecimento. Foi um livro que me prendeu muito, ele é suspense desde as primeiras páginas, então
totalmente um dos meus preferidos. Entrando agora para a listinha de romances históricos, tem A Rede de Alice, que eu também já falei aqui no canal, mas se você não acompanhou, esse livro ele se passa em duas linhas temporais. Ela alterna então os anos de 1915 e 1917 até os anos de 1947. Ele mescla a história das duas personagens principais, que são a Charlie e a Eve. A Charlie ela tá buscando pela prima dela, que desapareceu no meio da Segunda Guerra Mundial, e a Eve ela era uma espiã na Primeira Guerra Mundial. Essas duas personagens então elas se juntam e elas fazem uma viagem de carro pela França, passando por cidadezinhas bonitinhas e momentos históricos muito importantes. Esse livro é um chuchuzinho de muito fofo, e também para quem curte história ele é sensacional. Eu não sei como eles não fizeram um filme desse livro ainda, a capa nova que saiu é muito bonita também. Passamos para o livro Ritos de Adeus. Ele se passa na Islândia dos anos 1800. Ele fala sobre uma personagem que realmente existiu, que é a Agnes Magnusdóttir. Essa mulher ela foi acusada, junto com mais duas pessoas, do assassinato de um fazendeiro, e ela foi sentenciada à morte. Ela passa os últimos meses da vida dela na casa de um oficial do distrito onde foi cometido o crime, junto com esse oficial e a família dele. A autora, então, ela se utilizou desse fato histórico que foi a Agnes, ela realmente existiu, e ela foi mesclando com algumas coisas fictícias. Então ela usa cartas que a própria Agnes escreveu, documentos, personagens que realmente existiram, igual o reverendo ou o próprio oficial distrital, e ela vai mesclando, ela vai criando uma história em cima disso, imaginando como podem ter sido os últimos dias da Agnes. Esse foi um livro que me fez chorar de soluçar no busão, então eu gostei muito dele. O ritmo dele é um pouco lento, ele não é aqueles grandes best-sellers que você lê 1000 páginas em um dia, mas pra quem curte história também, ele é muito legal, é um livro muito sensível e enfim, eu gostei muito. O último livro da nossa lista é um livro de não ficção, que é Vozes de Chernobyl. Esse livro foi escrito pela Svetlana Alexievich, e essa autora, ela é ucraniana, e o que ela fez foi pegar depoimentos de pessoas que estão ligadas a essa tragédia e transcrever esses depoimentos no livro. Então esses depoimentos que ela traz no livro são depoimentos que mostram vários lados da tragédia, tanto o lado humano, como ambiental e como o lado político também. Várias pessoas citam muito o regime socialista da União Soviética, tem pessoas apoiando, tem pessoas percebendo o quanto o regime era abusivo. E para vocês terem uma noção, ela colheu depoimentos de mulheres de bombeiros, pessoas evacuadas da zona de radiação, professores, pessoas que voltaram a morar na zona de contaminação. Então ele é um livro extremamente triste, mas é muito importante pra gente ter essa visão pelos olhos de pessoas que estão diretamente ligadas a esse desastre. Bom, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!